Eu tenho uma pergunta para vocês duas, que eu acho que é uma pergunta bem coerente, bem bacana. Existe todo um movimento no mundo da mulher independente, né? Mulher independente, você não precisa de um homem para ser feliz, você não precisa de família, você é suficiente, né? Mulher empoderada. Eu queria ouvir de vocês quem é a mulher empoderada ou autossuficiente antes do casamento e quem é a mulher hoje, mãe empoderada, quais são as mudanças e o que isso veio atribuir para a vida de vocês. Na verdade, meus sentimentos assim antes de casar, antes de ter família, já eram sentimentos de que eu queria ter uma família. Então não tinha outro sentimento, Sempre sabe? foi esse. A gente, acho que na nossa cultura, né? Que a gente veio de lá de mãe, pai, filhos. Eu tenho 5 irmãos e uma irmã, então nós somos em 7. Então essa coisa de querer ter família e ter filhos sempre esteve presente assim na minha vida, né? Nos meus pensamentos, né? Quando a gente casou, né? Ali passou acho que uns 2, 3 anos. Aí o Williams perguntou para mim assim: "Você quer ter filhos?" Aí eu falei assim, com certeza, né? Com certeza. E eu não quero só um. Na verdade, eu sempre tive isso assim na minha mente, assim, Bacana, né? Não ter um filho só, ter mais que um, né? Eu falava assim para ele: se for para ter um, eu acho que é melhor não ter nenhum, porque eu tenho irmãos e eu adoro isso, né? É tão gostoso ter irmãos, Sim, né? é muito bom. A gente aprende muito, né? A gente tem muitas coisas que não são iguais, né? Tem muitas coisas, mas tem muitas coisas em comum também, então era muito, muito bom. Essa coisa da mulher sozinha, empoderada, acontece, mas é muito também. É outra questão que é perfil também, né? Se a pessoa se sente bem, ela é a pessoa mais retraída lá, que não quer casar e não quer ter filhos. Tem gente que não quer casar, tudo né? Bem, né? Tudo bem também, né? Mas na minha cultura, na minha percepção, sempre foi: eu quero casar, quero ter filhos, né? Quero ter uma família, que é muito legal isso. Né? Você perguntou aquela hora de mãe, né? Eu não falei da minha mãe e do meu pai, né? Então, minha mãe e meu pai é essa pessoa, né? Que tem essa cultura aí de família. Casar, ter filhos também, né? E eles sempre foram muito de ensinar também os meus irmãos, né? Você tem quantos irmãos mesmo, Isa? 5 irmãos e uma irmã eu tenho. Então somos em 7. Quantos estão no Brasil? No Brasil estamos em 3. E o resto tá na Bélgica e em Portugal. Em Portugal. Legal, bacana. E você, Vanessinha? Eu totalmente contrária da Isa. Eu nunca quis casar e nunca quis ter filha. É mesmo? Sim. Sério? Olha lá, Kate. Sério. Mas as coisas... Pega essa chave. Coisas mudam, pega essa chave. A vida muda e Deus tem planos muito maiores e melhores para nossas vidas. Eu acredito assim. Não sei dizer exatamente porquê nem quando, mas eu tive algumas questões que aconteceram na minha infância, alguns traumas. Inclusive algo que tem uma coisa muito forte, que eu recebi uma cura tem uma semana, né, amor? Contei pro meu marido algo que aconteceu comigo na infância, que eu acho que isso acabou me trazendo um bloqueio para essa questão do casamento, para essa questão de homem, assim. Mas graças a Deus me curou. Então, eu acredito que nesse processo de cura, né, ao longo da vida, depois da minha conversão, eu passei um tempo solteira, passei um tempo namorando, depois solteira de novo, conheci o Rodrigo. Eu tinha 28 anos e a gente se apaixonou e a gente casou. Mas eu vi assim que ele tinha muito jeito com criança, eu não tinha. Eu não gostava muito de criança, de não gostar mesmo, de tipo assim, nossa, sai daqui. Não ter nem um pouco de paciência, né? Não. Aí a minha sobrinha nasceu, a Luísa, filha da minha irmã, que eu sou apaixonada, alucinada por ela, né, amor? Sim. E aí eu acho que daí começou a despertar uma coisa assim. Porque quando a Cecília e a Laura nasceram, eu era muito jovem, eu era imatura, eu estava numa fase da minha vida que eu queria outras coisas, eu nem ligava. E era aquela fase de não gostar de criança. Eu amava elas, mas eu não tinha aquela coisa de vir aqui, pegar no colo e brincar. Eu não sabia nem como brincar com uma criança. E aí, depois que a gente casou, a gente já estava, sei lá, um ano e meio casada, e o Rodrigo falava que ele queria ser pai, queria ter filho, e eu não queria, e eu achava aquilo estranho, eu falava, nossa, o que acontece comigo e tal. Aí, até que depois a minha sobrinha me despertou, assim, um certo interessezinho, assim, de talvez, quem sabe. Mas aí eu sei que teve um dia, assim, que eu estava na igreja, e aí estava na hora do louvor, estava com o olho fechado,
adorando a Deus e tal. Aí eu ouvi uma criança, daí eu olhei para baixo assim, tinham 2 crianças. Eu falei, nossa, olha o tamanho da igreja. Essa criança vai ficar aqui do meu lado. Ah, tem a dó, não sei o quê. Daí na hora eu falei, Senhor, como assim? Eu tenho que amar meu próximo, essa criança é meu próximo. Meu marido quer ter filho, eu não quero ter filho, mas por que está acontecendo comigo? Qual que é o problema? Foi esse dia que eu percebi que tinha alguma coisa que eu queria entender o porquê que eu não queria ser mãe. Mas assim, e que eu queria que isso fosse mudado. Por que Deus me deu um marido que quer ser pai e eu não quero ser mãe, né? E aí eu pedi para uma amiga me ajudar em oração, a minha melhor amiga, a Raquel, que eu perdi ela no ano passado. E aí pedi para a esposa do pastor, que é a Edna, muito amiga minha também, ela me ajudou em oração. E aí a gente começou essa campanha de oração. E foi numa viagem, né, amor, que a gente foi viajar e a gente sempre vai na casa de uma família que eles são amigos do Rodrigo e ela tem agora 12 filhos, né? Então a gente chegava lá e aquela 12, olha lá, Kate, pega essa ficha aí. Essa é dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. E aí é uma escadinha, né? E aí você chega lá, aquela criancinha daquele tamanho, tipo do tamanho da Glória, chega da roça, pega o cabide, põe o casaco, pendura, né? Aí vem o outro, pega o copo, o outro pega o suco, sabe? Um ajudando o outro, todo mundo fazendo um pouco de tudo. Colaborativo, né? Uma coisa linda, assim. Só de entrar lá naquela casa, já sou ministrada, assim. Já sente a presença de Deus. Fala, uau, é possível. Aí todo mundo feliz, e cada um toca um instrumento. Aí eu entrava lá e falava, nossa, é possível ser feliz e ter filho. Olha, porque eu achava que ter filho ia me atrapalhar. Eu não ia conseguir a minha vidinha de tipo, ir na academia, fazer minhas coisas, sair com minhas amigas. Eu achava que ia ser um empecilho. É o que eu sempre pensei. Hoje eu vejo que não, eu incluo a Glória em tudo. Até participar da live, ontem ela participou lá na loja. E é uma benção, é maravilhoso. Mas enfim, aí eu entrava naquela casa e eu era ministrada só de estar ali. E aí, a parteira da Amber, né, amor? A gente conversando, eu sempre quis ter parto normal. Aí o Rodrigo ligou para ela, a gente se encontrou 2 dias depois, no dia seguinte. E assim, aquela neve, você não conseguia ver nada na frente, né, amor? E aí eu pensava assim, nossa, por que tem que ir lá? Meu Deus do céu, a gente não vai engravidar agora. Era dezembro do 2º ano de casado, se eu não me engano. E assim, foi um desafio chegar até aquela cidade vizinha onde a gente ia encontrar a parteira. Lá no Maine, no meio da neve, no meio tempestade. Da neve, tava menos 20 e uma nevasca. Você não enxergava a estrada, né, amor? Não enxergava Vocês a estrada. foram atrás da parteira. A gente marcou um encontro com ela num café, né, amor? No dia seguinte, uma coisa assim. E aí, só que assim, nossos dias ali, a gente já ia embora daqui 2, 3 dias. Contadinhos, né? Daí a gente eu pensava, viaja, né? Por quê? Aí teve que acordar mais cedo, ir lá, e assim, pra mim, eu não queria. Mas aí, a partir do momento que eu cheguei lá, ela começou a falar. Aí ela falava sobre a criação, né? E ela contava, assim, do Criador, a criação, e ela explicava, assim, dos 7 dias, né? Que Deus fez o céu e a terra. Daí ela falava o dia que Deus fez o mar e falava da importância da gente comer o peixe e o dia que Deus fez a terra, a importância da gente pisar na grama e sentir a terra. Aí ela foi falando aquilo e aquilo foi virando umas chaves. O que mais que ela falou, amor? Ela basicamente pegou os 7 dias da criação e colocou a importância dos dias da criação na gravidez. Na mulher. O que ela teria que viver. Que a mulher gera vida, né? Dizendo que a gravidez era um processo natural. Um momento mágico. Né, realmente divino. Um dom de Deus, é um momento divino na vida da mulher. E ela mostrava, olha, por que a gente deve comer esses alimentos? Então ela atrelou tudo aquilo ao início de Gênesis ali. E assim, a gente teve uma conversa de quase 3 horas. E assim, e aquilo impactou. Deliciosa aquela conversa. Eu queria ouvir mais. Sensacional. E você lembra o nome dela, amor? Eu acho que eu esqueci. Eu não vou me lembrar agora. A gente falou muito com ela, né? Durante o ano. Mas assim, essa é uma vó, enfermeira, parteira. Então ela já tinha feito quase 300 partos na vida dela, né? O ministério dela era ser parteira. Ela cobrava um valor irrisório assim para fazer os partos, porque ela gostava de ajudar as mulheres. E esse era o ministério dela. No entanto, que durante 7 meses da gravidez, a gente ligava para ela todos os meses, né, amor? Ela acompanhou. Para ela ir acompanhando tudo. Ela era doula, né? A gente chama de doula. Doula, né? Não sei como chama nos Estados Unidos. Midwife. Meia Isso. esposa, assim, midwife. E aí, daí ela falava no 7º dia, do descanso e tudo isso.
tanto para você engravidar como na gravidez. E aí eu acho que aquele dia, assim, também foi uma chave que virou. E eu voltei daquela viagem querendo ter 4 filhos. Uau! Eu nem Sério? percebi, assim, eu não percebi. Hoje eu olho e percebo Oxe. que foi assim. Mas eu voltei assim, falei, nossa, então foi um processo, né? Foram coisas que aconteceram, a oração, lá na casa da Amber, ver aquelas crianças, né? Todas as vezes que a gente vai lá viaja e vai até lá visitar eles, e é tudo lindo, perfeito. funcional. Funcional, crianças Funciona. felizes, educadíssimas. Criança que crianças respeita o outro, educadíssimas. que não interrompe o adulto quando está conversando. É. Todo mundo ali toca piano, violino. Obviamente, lindo de ver. tem muito trabalho de pai e mãe ali. Sim, Tem uns deve- tapinha na deve- bunda deve também ter para muitos poder. conflitos, né, tem, entre eles, para mas chegar é nisso. normal. Né? É normal. Mas eu acho que o que acontece ali, assim, talvez o mais complicado, a Amber falou isso pra gente, foram os 3 primeiros. Que depois os outros, eles foram Um ajuda o copiando outro, o né? comportamento das outras crianças. Então, criança copia, né? Você Sim, tá com sim. os primos que O grita, exemplo. você vira um primo, É, com você vira uma certeza. criança que grita.